você que está no podcast Vida Moderna. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui novamente. Hoje eu estou aqui com a mesa cheia. Quem está aqui comigo hoje é o Jonathan Souza, que ele é o criador do Duas Pizzas, que é um podcast que eu e ele e os estúdios Vida Moderna colocamos no ar faz... Essa é a segunda edição, né? Segundo episódio. Segundo episódio. E nós estamos aqui com 3 cientistas, com 3 pessoas que, queira ou não queira, influenciam nossas vidas e muito, e vocês vão saber por quê. Eu estou aqui com a Caroline Caide, que é essa moça que está do meu lado aqui. Eu estou com a Luana Raposo de Mello, que é a que está sentada no meio ali do outro lado da mesa, e com a Patrícia Rosenchan, que vão contar para a gente muitas coisas sobre biotecnologia. Tá? E você não vai confundir, como a Caroline vai explicar direitinho, tecnologia com biotecnologia, por favor. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nome é parecido, mas não tem muito a ver uma coisa com a outra. Errar o termo aqui dá problema, porque é. tem diploma aqui para sair voando. Então, aqui, por falar em diploma pra caramba aqui, eu vou pedir que cada uma delas se apresente, fale o próximo currículo delas, em vez de eu ficar lendo para você aqui, que você não vai gostar nada. Então, eu vou começar pela Caroline aqui. Caroline, fala um pouquinho da sua trajetória profissional e acadêmica para gente. Olá, obrigada. Vou falar. É muito difícil você ser pesquisadora no Brasil, né? Porque você tem uma trajetória longa, desgastante, mas no final ela compensa. Então, eu comecei essa trajetória entrando na biologia, na Universidade de São Paulo. Então, fiz primeiro biologia e logo na universidade, na iniciação científica, eu já procurei um laboratório para poder eu procurar um problema que eu quisesse resolver. Então, eu já estou respondendo parte da sua pergunta. A biotecnologia resolve problemas da humanidade usando a biologia e a tecnologia junto. E, então, logo na iniciação científica, eu encontrei o problema dos tumores cerebrais. Então, foi nesse tema que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doc. É um percurso de quase 7 a 10 anos. E foi no doutorado que eu tive a oportunidade de ter uma grande descoberta. E estou seguindo assim, essa trajetória dentro do empreendedorismo para poder transformar isso em uma droga, em uma terapia para o paciente. Pois é, deixa eu só ler um pedacinho aqui que me impressionou bastante. Ela se destacou por sua pesquisa sobre MIR367 como biomarcador para cânceres pediátricos agressivos, recebendo o prêmio de cientista e empreendedora do ano de 2015 pelo Instituto Nanocell. É isso, né? É isso. Isso me impressionou, essa frase aqui me impressionou de uma maneira absurda. Porque são palavrinhas difíceis. Exatamente. Pois é, apesar da gente estar na era do RNA, né, da vacina de RNA, RNA é um pouco antigo. Então, veja que em 2012 a gente já estudava algo que estava além do RNA, que é os microRNAs. Sim, sim. São RNAs pequenos que têm funções no organismo e é através disso que a gente procura encontrar terapias que solucionem um problema de tumores pediátricos, como, né, por exemplo, que é algo bem agressivo. A principal causa de morte em crianças relacionada a câncer são os tumores cerebrais. Pois é, né? O que pega mesmo é tumor pediátrico, né? Aí é complicado. Bom, mas vamos lá, Luana. Eu. Dá o teu currículo pra gente, por favor. Fala um pouquinho de você e da tua trajetória acadêmica. Sim, eu também tive uma trajetória semelhante à da Caroline. Tá. Só que sou farmacêutica industrial. Sempre almejei ali trabalhar na indústria farmacêutica, mas a vida me levou para pesquisa, né? Tá. Então, já na faculdade eu fiz um estágio no Instituto Vital Brasil, que é como se fosse o Instituto Butantan lá no Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade lá, sou paulista, mas fiz faculdade lá. Passei bastante calor. E lá eu fiz um estágio no Instituto Vital Brasil com soros e vacinas.
E aí me apaixonei por essa área de imunobiológicos. Uma palavra difícil, mas é basicamente você usar biotecnologia, mas também junto com a imunologia. Sim. Você causar algum tipo de efeito no sistema imune. Para bom, para melhor. E aí, de lá, eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, estava noiva, inclusive, casei aqui. E resolvi fazer mestrado e doutorado. Eu fui em busca de um professor que tivesse experiência com vacinas de DNA. Na época, vacinas de RNA não era uma coisa muito difundida, mas vacinas de DNA, já sim. Que também não é muito antigo, assim. Elas surgiram mais para a década de 90. E encontrei um professor no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que foi meu pai científico aí. E que, inclusive, me apoiou também, junto com a Caroline, diante dos resultados que a gente via com imunoterapias para câncer causado por HPV, que aí a gente tem aí câncer de colo de útero, câncer de cabeça e pescoço em homens também. O HPV não é um problema só de mulheres. E a gente se apaixonou e ele que realmente me convenceu a tentar tirar esse produto que a gente chama da bancada para o mercado, né? Então, fazer essa translação clínica, testar o produto não só em modelos experimentais, in vitro, em animais, mas também para testar em humanos. E em 2016, que eu fundei a Imunotera, junto com outras 2 sócias, que eram minhas colegas de laboratório. A gente chama de spin-off acadêmica, né? Que ela surgiu dentro da universidade. E aí, estando à frente da empresa, como o meu know-how ali era acadêmico, aí eu decidi fazer um MBA. Então, eu também fiz um MBA em Gestão da Inovação em Saúde. E para tentar isso, né? Assim, compensar essa falta, esse conhecimento que a gente não tem, que é um erro aqui no Brasil também. A gente não tem conhecimento em gestão financeira, nem em gestão de negócios. Fui aprender isso no doutorado. E hoje estou aí, tá à frente da empresa. Sou atual diretora científica. Você tem um prêmio também, né? Oi? Você tem um prêmio também, né? Tem alguns prêmios também. Mas não é pro meu mérito, o mérito é do grupo. Então, enfim, todo mundo conquista junto. Mas tem um prêmio que a gente gosta bastante de falar, que foi o Prêmio Mulheres Inovadoras. Isso. Que foi promovido pela FINEP. A FINEP é uma instituição que apoia a pesquisa federal. E é junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi em 2020, esse prêmio foi sofrido, porque a gente pegou a pandemia no meio do programa, que era um programa de aceleração, mas no final premiava 5 startups, né, 5 iniciativas empreendedoras ali de destaque. Foi muito feliz esse programa pra gente. E também teve um prêmio do AC Camargo também, que foi bastante... AC Camargo, legal. Que é uma referência em câncer, né? E realmente pra gente foi um prêmio importante. Dentro da categoria de iniciativas empreendedoras. Entendi. Patrícia, vamos lá. Agora é sua vez. Bom, eu, assim como a Carol, também sou bióloga. Fui também para a área acadêmica. Fiz mestrado, doutorado, pós-doc, depois outro pós-doc. E aí, depois disso, eu acabei montando um laboratório dentro da universidade, a pedido de um docente, né, do departamento que eu fazia parte, para desenvolver um projeto em terapia celular. Aí eu comecei já a trabalhar um pouquinho, fora minha área, dentro da pesquisa, sempre tinha sido oncologia, então o problema também que eu queria resolver era curar o câncer, né? Quem não, né? Quem não? É um probleminha. Né? Só nós todos. E aí, minha experiência toda era em câncer de mama e microambiente tumoral. E aí, nesse projeto, eu estava mudando um pouquinho de área. E quando esse projeto estava chegando ao final, esse projeto era em ginecologia, eu comecei a olhar daí um pouquinho para fora da universidade e também um pouquinho ressentida de não estar em oncologia. Eu resolvi fazer um curso em Harvard para voltar para oncologia. E quando eu estava no meio desse curso, era Biologia do Câncer e Terapêutica, eu fui convidada pelo outro fundador da Celuris, que é a nossa startup, para montar a Celuris. Então, aí eu fiz também essa migração da bancada para a startup, mas, diferente das meninas, não tinha sido com o projeto que eu mesma tinha desenvolvido. Eu já tinha ouvido falar, a gente trabalha com uma imunoterapia também, mas é uma imunoterapia chamada de CAR-T, que hoje em dia existe para tumores hematológicos, inclusive aqui no Brasil já aprovada, mas ainda nessa época, finalzinho de 2016, ainda não existia, não tinha nenhuma aprovação. E o fundador, né, principal da Celuris, ele tinha ouvido falar dessa terapia, se encantou, achou que pudesse ser uma luz no fim do túnel e quis fazer isso aqui no Brasil.
Ele não é brasileiro. Tá. E ele procurou alguém no LinkedIn para fazer isso e me achou e eu dei graças a Deus. E foi assim, esse é o meu lado A e eu tenho o lado B. Que a Lu sabe, a Carol acho que não, mas eu faço também teatro amador. Teatro musical. Não sabia. Meu lado B. Legal. Veio cantando no carro aí, ó. Vem ensaiando. Vem ensaiando. Jonathan, a gente não vai falar nosso currículo porque não vale nada, né, cara? Perto do que nós estamos vendo aqui. Meu Deus, eu não sirvo para ser estagiário nessas mulheres trabalham. Você tá doido. Não vale nada. Bom, Jonathan, tá com você a bola agora. Pode abrir a sessão de perguntas aqui. Então vamos lá, para você que ouviu esses currículos, que para deixar minha mãe orgulhosa que eu tô Se nessa apresenta mesa. você também. Claro, sou o Jonathan, sou o fundador da BCID, sou um co-founder da BCID, que é uma aceleradora de startups focadas em deep techs e todo mais. Biotechs também, por favor, quem quiser, depois distribua o cartão. E surgiu essa parceria de montar o Duas Pizzas com o Estúdio Vida Moderna e o Guido, essa referência em podcast. A ideia de Duas Pizzas vem do Jeff Bezos, né, como eu disse no primeiro episódio, e que problemas complexos a gente se resolve numa equipe que consegue ser alimentada por duas pizzas. Ainda não temos o patrocínio de nenhuma pizzaria, então quem estiver nos vendo aí que tenha uma pizzaria, a gente pode fazer o seu merchan. Olha aí a brevemente. oportunidade, pessoal. Vamos patrocinar essa pizza, viu? Vamos A nossa patrocinar vai a ter que ser pizza. depois a domicílio. Depois eu tô ferrado, porque eu já tô devendo do episódio anterior e desse. Então, cada vez que passa, o juros está composto. E aí, pensando nesse episódio que a gente está lançando agora em outubro rosa, eu trouxe esse tema que eu queria com essas pessoas que são incríveis, né, que fazem um trabalho incrível, que era mulheres que empreendem por mulheres, que inovam por mulheres, né? Então, nada mais justo do que trazer essas referências aí hoje. Se você está pesquisando oncologia, você já citou alguma das três aqui na mesa. Então, é isso. E aí, vamos começar com as perguntas que vocês já falaram, Kaide já falou, Patrícia já falou, Luana já falou, que é a transição da bancada para você abrir um CNPJ, né? Eu fui coordenador na incubadora, no CIETEC, e eu vi essa dificuldade de muitas pessoas, e eu sempre brincava, já trazendo a piada aqui para a mesa, que era, a pessoa consegue a cura do câncer, mas tem dificuldade de abrir um CNPJ. E a gente tem que ajudar a fazer essa transição. Então, também o lugar onde vocês estão. Hoje, a gente tem, de acordo com o Sebrae, 25% das startups e das empresas de tecnologia são fundadas ou co-founders por mulheres, mas a gente tem 60% de PhD, de mulheres com PhD. Então, para vocês, como que foi essa transição da bancada para o CNPJ e como que foi essa dificuldade para enfrentar esse mundo que, para quem não estava aqui no make-off, as meninas falaram, não, a gente é junta, porque a gente tem que se unir mesmo, porque o mundo, porque a questão é complexa e a gente se ajuda. Então, como que foi para vocês? Eu vi que a Kaide está pensando ainda, está refletindo, eu vou passar para você, Patrícia. Tá bom. A primeira coisa que eu fiz, né, quando... Bom, vamos montar, vamos abrir uma empresa. O CNPJ já existia. Então, o sócio fundador, ele já tinha aberto um CNPJ aqui no passado, porque ele já fazia negócios aqui no Brasil, e aí a gente só transformou. Mas, na verdade, não é só o CNPJ, né? Como a Luana falou antes, eu sentia, e acho legal a gente frisar isso aqui, discutir isso aqui para quem estiver assistindo, ouvindo, a gente tem uma deficiência muito grande de migrar da nossa área para uma área de empresa, uma área empresarial. Porque tem muitos detalhes, né, que a gente não tem nos nossos cursos, seja biologia, farmacêutica, os cursos da área de saúde, pelo menos, acho que quando a gente se formou, eu acho que muitos ainda hoje têm essa deficiência, eles não dão essa formação para a área de negócios, o que é um erro, porque qualquer curso tem potencial de virar um negócio no futuro. Posso fazer um comentário? Faz. Eu acho que esse problema, ele vai além do curso. Eu acho que a universidade brasileira, Também. ela tem um pouco aversão aos negócios. Porque quando eu decidi, então, abrir a empresa, fazer um benchmark em Harvard também, e lá eu tive contato com um professor de Harvard que ele também era empresário, e ele dava um curso que é dado para todas as pessoas que entram para fazer a disciplina de biológicas. Lá eles entram, né, biológicas, e depois dispersam. E o curso era Monte Sua Startup. Olha que legal. Então, você entra para fazer que seja biologia, e no primeiro semestre
você tem um curso de como montar startup e a prova final é você apresentar o pitch da sua startup. E ali você tem todo o passo que aqui a gente não... a gente nem imagina que isso possa existir. Então, um feedback que eu recebo muito, a gente está fazendo mestrado, doutoragem da área de biológicas, fala, nossa, eu não sabia que eu podia transformar a minha pesquisa em produto, que eu podia montar uma startup disso. E existe um preconceito, sim, da universidade. A área acadêmica, ela é importantíssima para gerar ideias, e ela tem uma estrutura que ela proporciona isso, né? Você tem sempre uma mesa de discussão ali para gerar ideias, mas depois, para você tirar essa ideia do papel, é uma estrutura completamente diferente e não é comentado isso. Não é falado isso, né? Não é ensinado isso. E é um problema que tem dentro das universidades brasileiras. Ao longo dos anos, eu vejo que está começando, tem uma sementinha de mudança, principalmente em algumas universidades especificamente, tanto em nível de curso da graduação, mas também na pós-graduação, né, nessa visão daquela tese virar um produto, mas também ainda tem um outro tipo de preconceito da parte acadêmica, que é gerar dinheiro com uma pesquisa. Exato. Parece que é menos nobre. Tem muita gente que ainda hoje acha menos nobre se a sua pesquisa... Porque no nosso caso, né, já aproveitando também para dar essa contextualizada, Deep Tech é uma startup, é um tipo específico de startup onde o seu produto ele vai demandar mais tempo de pesquisa, então ele vai demorar mais para ir ao mercado, porque ele demanda de pesquisa. O seu desenvolvimento, né, é uma pesquisa científica, que é o que a gente fazia na universidade também. Mas muita gente ainda tem esse preconceito, né, de uma pesquisa virar um produto e você ganhar dinheiro. É óbvio, né, que a gente quer salvar vidas em primeiro lugar. Sim. Mas a gente tem que manter, né, o negócio para poder continuar, né, desenvolvendo coisas. Mas aí, só finalizando, então, a sua pergunta, né? A primeira coisa que eu fiz, dia 1, eu fui procurar uma incubadora, que no caso foi o Cietec, para estar por dentro do que eu precisava fazer. Então, não só da parte prática, né, de, sei lá, ter um contador, enfim, começar a ver essas coisas, mas também de começar a adquirir de uma maneira mais informal do que fez a Lu, por exemplo, que foi fazer um MBA. Eu comecei a fazer todos os cursos, os processos, as oportunidades que tinham dentro desse hub, eu fazia, sabe, de negócios. Então, fiz coisa do Sebrae, bastante coisa do Sebrae, do programa PayEx, que é do governo federal, que eram todos voltados para você aprender a como construir um negócio, quais são as fases, o que você precisa pensar, né? Como montar um PowerPoint, que não é para você apresentar só o seu dado científico, mas que é para você fazer um pitch para um investidor, por exemplo, né? Então, foi assim, eu fui tentando me aproximar sempre, estar ligada a esses lugares que eram hubs e que também, além de ter, né, todo esse ensinamento, te aproxima também de outras pessoas e startups que estão passando pela mesma coisa que você. Você passou por isso, né, Lu? Passei também. Transição não foi fácil, não. Mas eu gostava, né? Era a única lá das sócias que eu tinha um perfil mais indústria, até para minha formação de universidade e tal. Mas eu acho que tem muitas camadas de complexidade aqui nessa conversa, porque a gente pode ficar até amanhã conversando. Pode. Porque tem, primeiro, a formalização da empresa. Eu fui lá no Google. Como abrir um CNPJ? Foi assim. Então, assim, a gente não tem um framework, a gente não tem um fluxograma. Ou, assim, vá naquela instituição, bate na porta do fulano, aí depois você vai fazer cadeira, isso. Né? Você não tem... Uma formação, mas não é, né? Você não tem um trajeto feito. Então, a gente fala, eu fui brincando que a gente foi desbravar no mato mesmo, no facão ali, abrindo, porque a universidade não estava preparada. A gente tinha que fazer um convênio aí, uma outra camada de complexidade aqui é onde fazer a pesquisa, quando você decide empreender. Porque o Mark Zuckerberg, ele pegou a garagem dele lá e fez o que ele tinha que fazer. A gente não tem como empreender na garagem. Na minha garagem eu não tenho bioreator, eu não tenho PCR, não tenho sequenciador, entendeu? Eu não tenho os equipamentos. Então, eu preciso usar de algum lugar. Na época que a gente abriu a empresa, em 2016, eram pouquíssimas incubadoras e dava para contar no dedo o laboratório multiusuário. Você sabe disso também, né, Sim, Carolina? eu também. Então, aí teve todo esse desafio de você conseguir usar a estrutura de laboratório da universidade para poder fazer sua pesquisa, que no fundo, você vai transformar o paper em nota fiscal. É isso, né? No fundo, uma hora vai virar dinheiro.
Mas enquanto a gente está pesquisando, que bom que a gente é deep tech, que demora para faturar, a gente está ali só pesquisando, você consegue fazer tipos de colaboração. Mas exemplo para você, um convênio de colaboração com a universidade para eu poder usar a infraestrutura com a minha startup, demorou 9 meses para ser assinado e o reitor tinha que assinar. Hoje, super fácil, né? Super tranquilo. É só Exato. bater na porta e pedir uma e assinatura, a gente né? estava com financiamento na porta, aliás, um parênteses aqui, né? Financiamento público importantíssimo para quem está empreendendo, principalmente empreendedor científico, que é a FAPESP, que aqui em São Paulo a gente é muito privilegiado. O dinheiro, ele existe para esse fim. Pesquisa de bancada voltado para a empresa. E a gente já tinha esse investimento aprovado e ele não saía por causa do convênio. É uma crítica que eu estou fazendo aqui, mas ao mesmo tempo é elogio, porque a USP evoluiu muito nesse sentido. E aí eu faço convênio até hoje. O último convênio que eu fiz demorou 1 mês, 20 dias para sair. Então, a gente evoluiu bastante, a gente evoluiu bem. E aí, por conta desses desafios, dessas dificuldades, realmente minha transição não foi fácil. Eu fiz esse curso porque eu senti a falta desse conhecimento, a gente não tem. Tem conhecimento de propriedade intelectual, comunicação, regulatório, tem muitos assuntos que eu achei isso. A universidade não traz essa formação para quem quer empreender, e a gente tem que buscar realmente as pessoas certas para consultar, e foi assim que por mim também, eu tenho certeza que foi você também, né, Paty? Conversando com pessoas que já empreenderam, assim. Acho que esse foi o segredo. Você Network. passou por um problema disso, né, Kaide, de propriedade intelectual, né? Quando estava na Vairo. Eu lembro disso, né? Sim, é muito parecido com a Luana também, essa questão da universidade. Então, como a pesquisa ela surgiu da USP, a propriedade intelectual ela foi feita junto com a USP. Isso. E logo que a gente, então, abriu a empresa, novamente, a empresa ela veio como uma solução para resolver um problema, né, dos tumores cerebrais. Então, não é sonhei em abrir uma empresa, não, ela vem como uma ferramenta. A gente tentou licenciar essa tecnologia que foi desenvolvida dentro da universidade para spin-off, onde a USP teria participação também. E foi até toda uma comoção dentro da USPIM, porque tinha algumas pessoas que estavam a favor e outras não. Então, existem algumas pessoas que não querem. No final, eles decidiram por não licenciar. Essa patente está lá até hoje. Então, eu tive que, como inventora, refazer a patente para quebrar a minha própria patente. Exato. Eu rindo com propriedade. 2.0. Eu tô sentindo sua dor. Eu tô sentindo sua dor. Então, novamente, eu acho muito bacana a fala da Luana, porque não é uma crítica. Eu acho que eu sou filha da USP, então a gente tem muito a agradecer, mas muita coisa precisa mudar também. E, infelizmente, eles matam os seus cientistas, porque esses cientistas eles todos vão para fora e enterram todas as propriedades intelectuais. Foi o que aconteceu comigo. E, por insistência, então, a gente fez uma nova patente que já nem pensei em NPI no Brasil. A gente submeteu nos Estados Unidos, no modelo provisional, que é o modelo em que você patenteia uma ideia e depois a gente seguiu todo o caminho internacional. Mas é algo que precisa ser repensado, porque se tivesse sido aceito isso há 3 anos atrás, a USP estaria recebendo royalties agora, né? Mas... eu estou rindo e eu estou rindo com propriedade. Não, porque, na verdade, a gente até conseguiu fazer o licenciamento, mas também tem regras para isso. Porque ela é uma instituição pública, então ela não pode dar preferência para uma empresa explorar aquilo comercialmente. Então, para você ter essa preferência, tem que abrir uma licitação. E aí, a licitação você já... né? Demora, dar cara, etc. Então, a gente até fez o licenciamento delas, mas caiu nesse mesmo problema, porque como as inventoras das patentes, eram 2, eram as próprias sócias. E aí, só que essa patente foi depositada para currículo. Normal, todo mundo pensava assim, foi 2010, a gente está falando de 2010, quando as primeiras moléculas promissoras. Então, ela foi concedida 12 anos depois. E uma patente tem 20 anos de vida. Pois é. Então, 2030, ela já vai expirar. Então, ela não tem valor mais. Nem para a sociedade, nem para a USP, nem para ninguém. E aí, sabendo disso, quando a gente abriu a empresa, a gente já sabia desse cenário, ela nem estava concedida ainda. Se ela for concedida, ela vai ter 7 anos com a gente. 6 anos. E em 6 anos, eu não consigo colocar no mercado o produto. Então, a gente teve que fazer uma nova molécula para quebrar nossas próprias patentes. Então, a gente otimizou, e ainda bem, graças a Deus, hoje tem uma versão muito melhor.
Mas é isso, né? Não é só empreender, tem vários desafios dentro. E vocês estavam falando, que eu achei bem interessante, que a Luana foi procurar o conhecimento, que vocês também estavam falando, porque o pouco de acadêmico, não vou falar que eu tenho uma experiência acadêmica perto de vocês, que dá um pouco de vergonha, mas eu tenho um pouquinho, tem muito aquela questão de você produzir, você pesquisar para o paper, você pesquisar para o artigo. E que vocês falaram que já tem algumas universidades, já tem alguns centros repensando isso, colocando isso que a Caide trouxe dessa experiência, de já pensar o negócio. Como que vocês olham? Porque eu vejo, assim, hoje, tendo vocês como exemplo, é mais fácil, porque realmente, quando vocês chegaram, era o mato ali. Tendo vocês como exemplo, falar, não, peraí, eu posso fazer um doutorado, desenvolver tal pesquisa, e eu posso fazer como a Caide fez e fazer essa transição. Eu posso fazer como a Patrícia, como a Luana. Como que vocês veem esse papel de vocês nessa inspiração para outras pesquisadoras, nesse caso, assim? Olha, eu posso começar? Porque vai ser bem breve. E já emendando também, porque, como eu disse, o dado, né, de serem mulheres, serem um percentual bem menor de empresas, mas serem o maior percentual em doutorandas, em doutoras, né? E tem um percentual pior do que esse dos 20%, 30% que você falou, é porque só 3% das empresas que viram unicórnios, que são aquelas que valem mais de R$1 bilhão aqui no Brasil, dólares nos Estados Unidos, são geradas por mulheres, são abertas por mulheres. Então, só 3% delas que foram fundadas por mulheres. Então, realmente, é um desafio a mais ser mulher. E aí, assim, a sua pergunta é mais no sentido, assim, o que a gente faz para inspirar as outras pessoas, assim, ou o que a gente gostaria que acontecesse. Porque eu hoje, respondo todos os e-mails, mensagens, o pessoal fala, Luana, me ajuda, eu preciso fazer isso. Como a gente já descobriu, já desbravou o mato, eu já mostro o caminho. E hoje tem caminhos mais fáceis. Então, uma das missões da empresa é realmente inspirar outras mulheres a desenvolverem seus negócios, a não desistirem. E a gente já mostra toda uma visão do que ela precisa conhecer e aprender para estar à frente de uma empresa. Eu, para você ter uma ideia, ainda tenho um complicador que a mulher tem, que eu tenho, vocês também têm. Quando eu fundei a Imunotera, eu estava grávida da minha segunda filha. Então, foi no doutorado, grávida, e aí eu tive várias camadas de complexidade ali. A minha primeira filha nasceu no mestrado e a segunda no doutorado. E aí você tem que ainda lidar com família, vocês também devem saber disso, né? E o tempo, né, que é nosso escasso. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo um cenário que ele parece não é favorável, a gente, como mãe, depois que eu me tornei mãe, assim, eu coloco várias coisas, aprendizados mesmo como mãe, pra vida de negócio, pra carreira mesmo, sabe? A gente consegue, não sei, tem algumas soft skills aí que eu desenvolvi depois de ser mãe, sabe? Então, é um pouco de persistência, um pouco saber dizer não, entendeu? Quando o bebê nasce, eu nunca, ai, tadinho, vou deixar ele fazer. Não vai fazer. E aí, eu aprendi a falar não depois que eu me tornei mãe e falo não na carreira para a Imunotera, para alguns investidores, para algumas propostas. Eu já ia falar isso, deve ser ótimo, porque na hora que chega um investidor com uma proposta ruim, tipo, deve estar com água no pescoço, vou oferecer 30%, não vou oferecer nem metade. Não. Por R$0 para Venture Builder. Não, gente, não faça isso, não dá 30% para Venture Builder. E aí veio, a minha sócia fala, a Luana botou fogo no parquinho. Eu boto mesmo fogo no parquinho. Eu brinquei que a gente hoje ia botar fogo no parquinho. Mas é isso, acho que eu sempre apoio, assim. E posso ajudar quem quiser que me procura, eu sempre ajudo de alguma forma. Olha pra câmera lá, já chama a galera, faz o convite. Já. Olha, gente, se eu conseguir, você também consegue. Eu não vendia nem miçanga na escola, e olha onde eu estou hoje. Eu concordo com o que a Luana falou, né, de passar, né, de passar o caminho das pedras adiante, mesmo que hoje as pedras sejam menores, mas é muito importante mesmo a gente estar disponível para quem está chegando. E eu estendo isso, né, não só para quem está chegando, mas entre nós também, eu sinto isso, sempre tem bastante interação de uma maneira positiva entre as diferentes startups. Assim, a gente acaba se conhecendo nos eventos, nos hubs de inovação, enfim. E eu, particularmente, eu sempre procuro deixar os caminhos abertos para possíveis parcerias,
se eu sei que ela precisa de alguma coisa que eu não tenho, mas ela tem, eu faço a ponte. Exato. Isso eu gosto muito, inclusive, de fazer ponte entre as pessoas, que eu acho que... Obrigada. Me apresentou com a lá do pessoal de Ribeirão Preto, da Incictus. Da Incito. Incictus. Mas será? Da Incito, próximo, quem sabe o pessoal tá aí. Mas, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? De identificar quem potencialmente pode ajudar quem e fazer a coisa acontecer também para as outras startups. Sobre esse tema, eu tenho uma teoria muito clara. Na academia, para você entrar na academia, são provas. É um papel em que você vai e você escreve aquilo que você... Ou seja, aquela questão de meritocracia. É muito fácil uma mulher entrar na área da academia e fazer mestrado, doutorado, porque é totalmente dependente da mão dela e da inteligência dela e da habilidade dela para desenvolver. Biotecnologia requer coordenação motora fina. E, querendo ou não, muita gente treinou aqui ponto cruz, né? Então, realmente, as mulheres elas são ótimas para cultivar a célula, tem a coordenação motora fina muito bem desenvolvida. Agora, o mundo dos negócios, ele está completamente dominado pelos homens. Sim. É algo muito claro, muito claro. E isso porque muita decisão é tomada numa mesa bebendo uísque. Uma prática em que eles se sentem mais à vontade. E isso é muito comum. Então, logo que eu entrei nesse meio, eu comecei a me incomodar porque eu fazia reuniões e que não apareciam mulheres. E aí eu comecei, como uma boa cientista, a anotar. E aí, depois de 1 ano de reunião, tendo reunião, 3, 4 reuniões por semana, até muito mais, estou arredondando aqui, mas eu encontrei 13 mulheres. Uma delas foi a Luana, né? Outra foi a Patrícia. Então, são poucas mulheres que você encontra nesse meio. E, sim, existe uma resistência, porque... imaginem, isso daqui não é um julgamento, mas a maioria das pessoas que a gente conversa são homens, às vezes de 70 anos, que na época deles não existia escola para mulher. Então, eles não estão acostumados com isso. Eu acho que foi a partir de um ano tal que muitas escolas aqui em São Paulo, super tradicionais, que passaram a aceitar mulheres na sua turma. Né? Então, eles estão acostumados com isso. Então, quando você chega, você sempre tem que mostrar mais. Você sempre tem que mostrar além. Então, você, hoje em dia, fazer o que a gente faz é percorrer uma corrida exatamente a mesma que um homem, mas você está com uma mochila de 20 quilos nas costas, né? E você não... Assim, se você é firme, você está desequilibrada. Se você não é firme, você é muito mole, você é frágil. Então, eu tive várias reuniões, vários conflitos, e até tive um conflito recente que foi dito aos 4 ventos que eu estava completamente descontrolada e desequilibrada, sendo que eu nunca levantei a mão. Agora, as reuniões, homens, eles levantam a mão, eles apontam o dedo na cara, mas ele está sendo firme. Né? Então, existe, e isso, assim, não é querer se vitimizar, isso é fato. Tanto que, como uma boa estrategista, em muitas reuniões, eu consegui o meu, que é o Maurício Meros, é um super companheiro, e que ele é um homem... já um sênior que eu levava ele para a reunião, porque se coisas saírem dele, tem um impacto completamente diferente de sair da minha boca. Infelizmente, isso existe. E eu falo isso não para... Eu não acho que isso vai mudar agora. Eu tenho que usar as estratégias que eu tenho para conseguir sobreviver nesse meio. Mas o que a gente puder de aplanar o terreno para as próximas, o que eu estou fazendo hoje... Quem vai usufruir é minha filha, né? Sim. Deixa eu puxar um assunto aqui que eu fiquei sabendo faz um mês, mais ou menos, e me impressionei bastante. Essa coisa de escrever artigos, né? Isso eu li numa matéria nos Estados Unidos. Que acho que é a Nature, né? Que é a principal revista que publica artigos. Uma das principais. Uma das... Então, nos últimos 2 anos, ela começou a ver artigos estranhos, né? Aí ela fez um levantamento e viu que quase 19% dos artigos eram escritos por inteligência artificial.
Vocês sofrem disso também? Quer dizer, vocês conseguem bater o olho e falar isso aqui foi feito por inteligência artificial ou não? Como é que tá isso? Olha, eu já ouvi isso também. Já ouvi essa estatística, não só da nossa área, mas também em escolas. É um Escolas problema é muito maior, atual, é né? muito Em maior, escola também. É muito maior. Mas assim, para mim, eu ainda não peguei nenhum paper que eu achei esquisito. Então, assim, a gente acaba lendo artigos muito específicos, né? Sim. Das nossas áreas. Então, não aconteceu ainda de eu pegar algum Tanto artigo que a Nature proibiu. Hoje ela tem um mecanismo interno que ela identifica que foi escrito por inteligência artificial e não publica mesmo. Sim. Né? Quer dizer, isso Eu tá acho que é sendo um possível problema ou não? identificar. Bom, eu não estou numa revista Nature para receber Sim, os artigos, claro. né? Mas é fácil identificar, porque uma escrita feita por uma inteligência artificial, você denota que Ela é rasa, né? ela não tem criatividade humana. Ela é rasa, é. Ela não tem a criatividade humana. É. Tanto que a gente fez uma brincadeira no laboratório que a gente conseguiu, né, utilizar o vírus Zika como vetor viral. Então, é uma ideia extremamente contra-intuitiva. Sim. E a gente perguntou para a inteligência artificial se era possível transformar o Zika em vetor viral. E ele deu uma resposta super... não, é possível, porque tem esse problema, porque tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. E é justamente falando, não, mas a gente resolveu esse problema, porque você tem a criatividade Sim. humana, né, que... E você, quando você lê papers, você consegue ter, às vezes, um toque pessoal de alguns. Tem alguns jeito de títulos escrever. que são super engraçados. Então, Mas eu perguntei isso porque muita gente que está começando a carreira, né, começando a se formar, lê e pode não identificar isso, pode causar um problema futuro. Pode. Aqui nessa mesa não tem ninguém que trabalha com inteligência artificial. Não, pois é. Aí eu não tenho muita propriedade para falar. Mas eu tento buscar a IA para favorecer a nós mesmos. Então, um artigo nosso, a gente vai usar pouco IA. Sim. A gente, no máximo, a gente usa para introdução. E assim, a gente tem que duvidar das referências. Faça um porque resumo pra mim. o ChatGPT já me deu referência falsa, porque eu fui lá na referência do artigo e não existia. Então, a gente tem essa habilidade aí, né, de identificar mentiras ali ou invenções, porque, gente, é um computador, não é uma pessoa. Não vou xingar o ChatGPT porque Claro, não tem nenhuma. É a criatividade, né? Quebrou um braço aqui do microfone, vamos comprar um suportezinho pequeno, põe ali e resolve. Mas, assim, aí na parte mais do desenvolvimento do artigo, no nosso caso, são resultados que a gente vê de bancada. Sim, então, sim. não tem como É, a não IA tem- interferir. interferir. Mas eu uso a IA, por exemplo, me ajudar a escrever roteiro de pitch. Para melhorar o inglês ali na hora de mandar um e-mail muito importante. Eu uso. Sim. Para delinear um PPT. Ele tem hoje lá, eu não vou fazer propaganda não, mas tem uns sites aí que você consegue colocar um pouquinho de caractere ali, ele dá um... Já viu? Manda pra nós depois. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Eu vou anotar aqui, ó. Isso. Eu vou anotar, eu te passo. E aí, assim, eu não uso isso para fazer a minha apresentação, obviamente. Até porque é muito raso, como você disse. Sim. É superficial. Ele não entra na profundidade do meu negócio. Mas eu uso aquilo como um desenho. Sim. Isso aqui acho que funciona, é o que o povo espera. Eu preciso me atualizar. Das três, eu sou a mais velha. Bem mais velha. Tá com devo quanto? dizer. 28 aí, ó. Essa aí, René Ultimate aí, ó. Não, eu tô tentando falar, mas eu vou me segurar. Olha a Cadinho, olha. A Cadinho deu uma gargalhada. Olha, a Cadinho deu uma gargalhada ali. Que, ó. Eu não vou dizer, mas assim... Isso porque tá sem cerveja na mesa. Pois é. Me dá um Mas whisky, eu ainda não entrei... Por exemplo, eu não tenho conta no site... No Instagram? Não, isso eu tenho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, como é que você Deus, vai né? TikTok divulgar como artista seu Instagram? Ela tem Facebook. Facebook. E ela tem. Não, eu tenho Insta, Para tá? de fazer Eu tenho polêmica, Insta, amiguinha. eu não tenho TikTok. Passa o seu Orkut aí, Também ó, não. aqueles. Tem TikTok. Como que era? ICQ. Ih, agora entreguei a idade. Nossa, agora entregou. Olha que eu tentei fazer uma boa, mas entregou a idade. Entreguei. Mas enfim, eu ainda não uso nada. Eu não uso É. inteligência artificial ainda. Mas Gente- são boas dicas, Luana. Aí Depois depois a eu gente vou... faz Tem. a gente troca, faz o grupo aí pra trocar as inteligências. Gente, estamos aqui, vocês especialistas na área oncológica, e a gente já falou bastante de academia. A gente já falou da sair da academia, chegar na bancada. Agora que vocês, quer dizer, sair da bancada, chegar na empresa. Agora que vocês chegaram na empresa, como que é a relação da empresa de vocês, de fato, com a empresa privada, quer dizer, as grandes corporações, vamos dizer assim, porque vocês estão fazendo um trabalho disruptivo, que foi o que a Kaide falou, de falar assim,
como que eu pego que é contra-intuitivo pegar um Zika vírus depois do que a gente viveu, né? Vou mandar um Zika vírus pro seu cérebro. A pessoa fala, não vai dar problema. Mas que consegue trazer uma inovação de fato, uma inovação na forma de pensar, de produto, de tudo. Todas vocês estão trazendo isso, né? Em todas as empresas. Como que é essa relação com a grande empresa? Porque a gente estava até conversando um pouco antes aqui, que ele quer o lucro rápido, ele não entende o que é uma deep tech, ele não entende o tempo. Como que está hoje essa relação de vocês com a grande empresa para o desenvolvimento de soluções oncológicas? Bom, A minha relação zero, a minha. Não gosto. Cara, não é isso. Não tenho. Gostaria. Na verdade, vou começar você breve. O nosso modelo de negócio ali da empresa é a gente desenvolver o máximo que a gente conseguir a molécula e depois licenciar ou vender a tecnologia ou ser adquirida por uma grande empresa. Esse é o plano A, mas ele está cada vez mais virando um plano B. Porque, primeiro, a grande empresa, para mim, é a indústria farmacêutica, tá? Então, a indústria farmacêutica, ela quer uma molécula que já esteja comprovada em estudo clínico, seja segura e eficaz. Para isso, a gente está falando de terminar um fase 1 de estudo clínico e um fase 2. O que significa isso? Pelo menos 15, 20 milhões de reais, sendo bem barato. Nossa, isso aqui é um muito orçamento barato. Eu tava esperando você falar dólar. É tipo assim, o gerente ficou maluco. Assim, Eu Não, mas acho muito tenho. difícil, viu? Eu tenho esse o orçamento último barato, mas é aqui no orçamento, Brasil. fase 1 em tumores, 34 milhões de dólares. Sim. Porque quê? aí... Fase 1? Fase 1 orçado lá nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, eu também já tive... Aqui é mais barato, Bem em mais reais. barato. Mas, Mas mesmo assim, o barato aqui, você consegue captar 20 milhões de reais aqui no Brasil? Não. O investidor de fora vai investir na startup brasileira Não. em reais? E assim, Não vai. explica só para Vai. só Não explica vai. o que Não que é a vai. fase 1. Vamos colocar para todo mundo entender. vamos. Porque minha amiga hoje ouviu o primeiro episódio, ela falou: "O que que é a IoT?" Eu falei: "Nossa, agora que eu vou Vai ser lá, com o cara. pessoal, vai." o estudo clínico, ele é dividido, né? Fase 1, 2, 3. Cada fase quer responder uma pergunta. A primeira, fase 1, é segurança. Ponto. Então, você tem ali de 24 a 30 pacientes, dependendo do tipo da droga. E ele só quer responder se é seguro, né? E tem um custo aí, vamos, sei lá, 10 milhões de reais. Vou tentar colocar algo em milhões de reais. Na fase 2, ele já quer ver eficiência. Então, já foi comprovada a segurança, é seguro em humanos, agora a gente vai ver eficiência. E aí já vai para 100 pacientes. E já aumenta muito o custo de um fase 2. Sei lá, triplica esse valor. Principalmente porque você tem o seguro para o paciente. E depois você tem fase 3, que daí ele é multicêntrico. Então, a gente já viu que ele é seguro no 1, que ele é eficiente no 2, mas ele é eficiente numa população ali de 100 pessoas. Agora, eu preciso saber se ele é eficiente em várias populações. Então, por isso chama-se de multicêntrico. Então, geralmente, ele é feito em 3 países diferentes, por exemplo. E tem muita droga que ela é segura, é eficiente numa população pequena e chega no fase 3, ela não comprova. Então, se eu não me engano, a Aquela Avastin... vacina do Butantan, que eu ia perguntar. Não, eu ia perguntar, É porque teve uma agora que... Butanvac? acho que foi. Não se mostrou, Corona. não passou na próxima fase, Isso. sim. Ela parou na Mas 2. tem uma... eu Deixa teria terminar que... eu pergunto. Mas tem, eu posso estar muito enganado, mas tem uma droga, eu não sei o nome da droga, mas tem uma droga recente em que ela já está sendo comercializada, porque ela foi comercializada porque é uma doença órfã, né? Então, eles já vão para comercialização fase 2, mas a fase 3 deu resultado negativo. Ela não funciona. E aí, isso tudo para contextualizar aqui para a grande indústria, a indústria farmacêutica, obviamente para evitar risco para ela, né? Ela quer o produto mais avançado possível. E aí fica o desafio nosso aqui de fazer um estudo clínico ou um ou mais para comprovar que a droga é segura, ou seja, que não desenvolve nenhum efeito colateral grave, não mata ninguém, não tem, e que ela seja eficaz em humanos. Que aqui a gente tem vários testes em animais super comprovados, anos de pesquisa. Agora em humanos é mais É difícil. um desafio, mas... Mas a empresa também não quer investir em vocês para fazer o desenvolvimento. A empresa né? não, é onde a gente tem que captar. A gente tem que captar com o investidor privado. Sentando na mesa, eu já participei de conselho científico de indústria farmacêutica. 20 homens acima de 70 anos. Então, esse é o conselho. E aí vem uma menininha falando de câncer. Quem é você na fila do pão para falar que você vai curar o câncer? Então,
é realmente Desafiador. E eu tenho, concluindo minha fala aqui, a Imunoterra ainda tem uma dificuldade maior, porque a gente trabalha com câncer, principalmente câncer de colo de útero, que ele é um problema de país subdesenvolvido. Então, apesar de ter as vacinas preventivas aí sendo comercializadas, inclusive no SUS, vacinem suas crianças, meninas, a minha está vacinada. Meninas e meninos. Meninas e meninos. Temos o rastreamento, o exame de Papa Nicolau, que as mulheres fazem todos os anos. Ainda assim, o câncer de colo de útero é um problema. Infelizmente, é isso. Falta de acesso à vacina e à informação. Porque a pessoa acha que, tendo um câncer, ela vai descobrir isso num exame de sangue. O colo de útero, não. Ela vai descobrir num exame ginecológico. Então, eu já ouvi de grandes indústrias, obviamente você está aqui, que eles não tinham interesse na nossa molécula porque era uma doença de pobre. Então, eu tenho testemunhas dessa reunião. Então, essa, para mim, ainda é uma dificuldade maior. Eu preciso de alguém que tenha consciência de que, poxa, eu vou beneficiar mulheres de baixa escolaridade, que moram em países pobres, que não têm acesso à vacina, que não têm acesso a rastreamento e que podem ser curadas aí de um grande problema, né? Então, enfim. Complicado, né? Complicado. Eu só ia dar um lado otimista aqui para a conversa. Por favor. Claro. Senão tá todo mundo vai chorando. desistir. O Jonathan já tá chorando. Meu Deus. Senão todo mundo vai desistir. Não, é o seguinte. É muito desafiador, não tem dúvida nenhuma. Mas também, dependendo da área que você está, né, o que você está desenvolvendo, também é visto de outra maneira. E o caminho regulatório, ele pode ter algumas facilidades. Então, por exemplo, no meu caso, né, terapia CAR-T é uma terapia avançada, é considerada no frame, né, regulatório como terapia avançada. E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, em vez de fazer, como a Carol falou, fase 1, 2, 3 para daí para o mercado, você pode fazer um fase 1, um fase 2, com um número menor de pacientes, ou até fazer combinado, fase 1, 2, e ir a mercado e aí continuar o seu estudo já com a sua droga em mercado, até porque é uma terapia nova, que ainda não se tem, né, tantos estudos assim, e que ela, por ser também nova, ela é usada quando outras terapias anteriores já falharam e aquele paciente não tem mais alternativa terapêutica. Então, nesses casos, né, então casos específicos, acaba se tendo aí um caminho regulatório um pouco mais rápido. E também, eu acho que, sob o ponto de vista da indústria farmacêutica, quando você está falando de uma terapia avançada, pelo menos em conversas que eu tive, eu senti isso, eles começam a olhar um pouquinho antes do que a Lu falou. Então, a hora que eu tiver um dossiê regulatório para mandar, por exemplo, para a Anvisa, para iniciar um estudo clínico, esse dossiê ele já vai ter que ter tanto dado que é um momento dentro de terapias avançadas que a indústria farmacêutica pode achar aquilo atrativo, né? Antes de estar já na fase clínica mesmo. E a gente entende, né? São diferenças, né, inerentes É aí muito dos investimentos para postar numa molécula aí. Então, e aí quem está escutando a gente, ouvindo a gente aqui, eu acho que passou pela minha cabeça, deve estar passando por alguém que é leigo também, né? E essas vacinas da Covid, quer dizer, se precisa de tanta coisa assim para botar no mercado, essas vacinas da Covid aconteceu o quê? Muito recurso. Não só isso. Claro, muito recurso, mas aí tem um monte de outras coisas, Então, né? Muito recurso. Que a gente não entende, sinceramente. Não, foi Muito recurso. Não foi nem caminhão de dinheiro, Não, foi trem de não, dinheiro. E eu que eu sou exatamente. mineiro, eu tenho propriedade para falar de trem. É muito trem. Não, tudo bem, muito recurso, mas além disso, não é que elas saíram do zero para ficarem prontas, né? Elas já estavam em desenvolvimento. A da Moderna, por exemplo, que é a vacina de RNA, estava sendo desenvolvida há anos já. Então, eles já tinham muitos dados, com uma certa segurança nos dados que eles tinham, claro, para poder aprovar um estudo clínico, né? Já tinha estudo em humanos também. É porque, imagina que as vacinas, elas são umas plataformas. A da BioNTech também é. Você tem um esqueleto ali de uma vacina, um sanduíche, vamos dizer aqui. Sei. E aí o pão é o mesmo. Tá. Você só coloca O um recheio hambúrguer que de muda. carne, bovina, suína. Então, você troca ali o meio, né, que é o antígeno, que a gente chama, que é a doença-alvo, e a segurança, ela geralmente tá relacionada ao esqueleto todo, entendeu? Tá. Então, elas já tinham sido testadas em humanos, inclusive, só que para outras doenças. Entendi. Já tinham sido comprovadas. Então, teve um atalho. Fora a pandemia, toda a comoção.
pessoas morrendo por aí. Então, enfim, teve um apelo significativo. E também uma outra coisa importante, para falar nesse sentido especificamente, é a harmonização que houve e que já existia, na verdade, antes disso, e a nossa Anvisa, nesse ponto, é muito boa, a harmonização entre as diversas agências regulatórias. Exato. Então, estudos que já tinham sido feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, esses dossiês regulatórios, eles chegavam na Anvisa para a Anvisa avaliar, e não é que você precisaria fazer tudo do zero aqui de novo. Tá. Eu lembro que eu publiquei um artigo, não científico, mas no jornal, falando exatamente sobre isso, que a vacina da Covid demorou 20 anos para ficar pronta. Ela não foi feita de um dia para o outro, que tinha todo o estudo e tudo mais. E falando nisso, Kaide, gostaria de te ouvir sobre o ponto de novo, privado e o desenvolvimento. Já que a gente está falando de vacina, já que a gente está falando desse contexto até viral, como que foi para você, tanto a sua experiência que você veio, todo o contexto oncológico, mas também que a última que você passou pela Vairo. Então, como que foi... como que é essa relação de vocês? Né? Porque vocês também receberam um investimento, gente que acreditou, tudo ainda no início. Certo. Traz aí, por favor, essa... Traz um alento para essa conversa, porque a minha ficou muito... A Luana, Eu dei uma baixada. Quem trouxe a Luana? Brincadeira, Luana. Muito bem. Gente, investe em mim, por favor. Você, investidora... Você que tá aqui, ó. Você que tá me ouvindo aí, aposte em mim. Vai, Luana. Põe o Pix na tela, gente, depois. Meu Deus. Eles falam, né, que a tríplice da inovação. Tríplice hélice. Tríplice hélice. Exato. Vocês lembram qual que são? Governo, academia, que é a universidade, e a indústria. Tem quarto, que é a sociedade, às vezes coloca. Às vezes Já chegaram na quinta, já. Já chegaram na quinta, Já só que chegaram até na a Vamos quarta. no básico, porque Vamos a no gente básico. não chegou nem nessas 3 aqui no Brasil ainda. Nossa, ó. Vamos complicar a história. Isso é muito clássico, e no Brasil a gente não tem essas 3 coisas funcionando. Juntas. Né? Exato. Então, quando você está dentro da academia, para você transformar o que está embancado em produto, eu acho que eu acho não, tenho certeza. O que muda a pesquisa que você faz dentro da academia, a pesquisa que você faz dentro da indústria, é o regulatório. Porque, no final, o seu primeiro cliente, no caso de Deep Tech da saúde, é a Anvisa, o FDA, o EMA. E a gente não tem educação regulatória na universidade. O problema é que você tem na universidade. Lá, você tem mestrado, doutorado para fazer em regulatório. Se você for numa universidade... Eu tive oportunidade de conversar com professores das universidades dos Estados Unidos que o laboratório dele é de regulatório. Olha. E aqui a gente não tem isso. Né? Então, o que acontece é que... O meu segredo para sair disso foi conversar com pessoas que estavam na indústria e trazer gente com experiência, gente diferente de mim. Né? Então, eu sou bióloga, trago a ciência comigo. Aí eu me juntei com a Caroline Chau, que é médica, ela traz a realidade do paciente. E me juntei com o Maurício Mérios, que é engenheiro, que ele traz a questão da indústria. Ele foi engenheiro anos no Butantan, então ele sabe como produzir vacina. Então, essas 3 coisas diferentes propiciam você sair... Por que eu comentei da tríplice hélice? Porque a academia é importante para gerar ideia. E aí, quando você a startup está nascendo, a startup ela é o quê? Ela não é nada dessas 3 coisas. Ela não é mais academia, porque ela precisa desenvolver pesquisa com controle de qualidade, questão de regulatória. Ela é considerada uma indústria, mas sem receita. Então, ela não é uma indústria. E ela é um monte de acadêmico tentando fazer alguma coisa. E não tem o apoio do governo, porque ela não é reconhecida. Você vê os editais, FINEP, eles buscam empresas já bem estruturadas e fundamentadas. Então, a gente acaba não tendo acesso a muitos fomentos. Hoje ainda tem o que você participou do FINEP, mas ainda se você vai buscar fomentos grandes, eles desenham para instituições grandes. Exato. Exemplo, Fiocruz, Butantan. Então, a startup fica num limbo ali. E, na verdade, o que acontece é que essa tríplice hélice ela precisa apoiar a universidade, a startup. A academia precisa deixar a gente ir, pelo amor de Deus. Deixa a gente criar as próprias asas e voar. A indústria precisa ter um cuidado, investir. Acolher. O governo precisa também, com fomento. Se você olha as startups, o primeiro investimento é grant, né? A gente tem a FAPESP, que é uma grande mãe, né? Mas o grande segredo
para você sair e ir para a instituição privada, é você ter expertise diferente. E o acadêmico puro, ele acha que ele é autossuficiente. E é mentira. Sim. Você precisa do engenheiro, você precisa do cara do regulatório, você precisa do médico, você precisa de gente diferente, você precisa do advogado, o cara da administração, um contábil. E o acadêmico, ele acha que o que ele fez já está pronto para ir para o paciente, e não é verdade. Então, tem que ter humildade. A gente teve um caminho, a gente conseguiu um investimento, teve um caminho que cresceu a empresa muito rápido, a gente conseguiu escalonar e já ter uma conversa com a Anvisa para começar o estudo clínico em apenas 2 anos, né, o que eles chamam dessa inovação radical. Mas é porque eu tive a humildade de virar para um advogado e falar, me explica isso aqui, eu não estou entendendo. E ter a humildade de... o que eles falam, né? O pesquisador, ele tem um caderninho preto que ele coloca embaixo da prova. Não, eu abri. Eu me desnudei na frente dos engenheiros, das pessoas de regulatório. Não tem segredo, a gente está todos aqui junto, né? Então, por isso que esse caminho ele foi rápido. É precisar de parceiros. Não é só biólogo que faz sozinho. Você precisa das outras expertises, sabe? Eu vou acrescentar só nesse ponto. A gente também, assim, falta desse tríplice hélice, a questão da empresa, mas no meio do caminho, entre a academia e a empresa, a gente enxergou um caminho do clínico, do médico. Então, para nós, por exemplo, é um influenciador do meu negócio, que o médico vai receitar depois a terapia para o paciente. Sim. Se o médico não acreditar na minha molécula, a empresa também não acredita. E é o contrário, também funciona, também é verdadeiro. Se o médico acredita, a indústria farmacêutica também fica interessada. Então, a gente fez uma estratégia dessa, por isso a gente conseguiu fazer uma parceria super importante com o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. A gente conseguiu testar a nossa molécula, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é técnico, mas a gente conseguiu aprovação de comitê de ética, né, regional, nacional, fez um estudo clínico em paciente, uma prova de conceito clínico. Minha sócia, ela briga comigo, que ela é mais acadêmica. Não é estudo clínico, é uma prova de conceito clínico em paciente. E a gente viu regressão de neoplasias no colo do útero, na maioria dos pacientes tratados. A gente está escrevendo o artigo agora, publicar na Nature, se Deus quiser. E a gente conseguiu ver essa evidência clínica antes de chegar lá na ponta. Então, eu acho que o que eu deixo de mensagem aqui positiva, que agora eu quero ser positiva até o final, é para fazer... Essas alianças são importantes. E aí, se você não consegue chegar no privado muito rápido, procure essa validação clínica antes, porque os hospitais e os médicos estão muito abertos. A gente foi, assim, realmente abraçada pelo HC ali. E hoje a gente está no Einstein também, fazendo parcerias com ele, com pacientes com câncer de colo de útero. Está dando super certo. Então, todos eles realmente são bem abertos à pesquisa e a novas moléculas. Às vezes, as pessoas acham que é o contrário. Não, o médico não vai sair da zona de conforto. Eles saem. Sim, porque eles estão ali na linha de frente. Na linha de frente, eles precisam de uma solução nova. Eles sabem o problema. Mas, e além disso, também, eu acho que um outro ponto nesse sentido, dessas parcerias todas importantes, é que cada vez mais, e até mesmo nesse ponto, a indústria tem visto isso também, cresce muito nos últimos anos para cá a inovação. O termo inovação, se fala de inovação. E as indústrias estão vendo que elas têm também que estar abertas a essa inovação, né, para elas continuarem crescendo de alguma maneira. Então, também sendo positiva aqui, tirando um pouquinho daquela visão, mas não, gente, também já tem... A Luana é positiva, ela só trouxe um caso triste. É verdade. A gente quase chorou, gente, você quase chorou. Positiva, não tá a gente vai sair mas ela é positiva. Vamos, sim. Se eu fosse positiva, eu tinha quase 9 anos. Mas, assim, tem várias já indústrias, né, farmacêuticas que têm programas que abrem chamadas para startups também. Eu já participei de uma, por exemplo, da Roche, alguns anos atrás. Enfim, tem aí já inovação. Isso se chama inovação aberta, que é quando a indústria abre chamamentos para startups fazerem uma inovação voltada para aquela área que aquela indústria precisa, né? Viram P&D mais barato?
Vira, né? Vira. Estados Unidos Às já vezes sabe. vira, depende, né? Depende do que está envolvido nesse Não, edital. claro, né? Mas depende, mas pode virar. Potencialmente pode P&D virar. é pesquisa e desenvolvimento. Isso, tá, pessoal? pesquisa e desenvolvimento. Desculpe falar gíria. Nos Estados Unidos isso já é comum, né? comum. É comum. Então, eles não desenvolvem mais internamente. Eles adquirem startup. Exatamente. Então, vai chegar aqui, só vai Comprar demorar um pouquinho. comprar é mais fácil. Comprar é mais Você fácil. sabe que quando estava surgindo startup, há 10, 15 anos atrás, aqui para valer, eu ia nas coletivas de imprensa de tecnologia e eu fazia essa pergunta. Eu falava, escuta, isso aí não é um jeito de vocês diminuírem o P&D aportando uma quantidade de dinheiro muito menor numa startup? O pessoal fugia da resposta. Muito gozado, né? E aí, gente, falando em P&D, acho que um ponto importante que eu queria também colocar para vocês, que a grande dificuldade que até as grandes empresas têm da ambidestria, de como você tocar o negócio, de você também fazer pesquisa. Como que para vocês é? Porque, como eu imagino que as equipes sejam pequenas e vocês... É aquela coisa, né? Um dia você é CEO, mas você também faz o PowerPoint, você vai no laboratório, você Vai faz pagar aquilo, conta. você vai pagar conta, trabalha de boy, vai entregar documento, manda, faz de tudo. Então, é o famoso bate escanteio e corre para cabecear. Como que vocês equilibram essa questão da pesquisa com o negócio? Como rodar tanto pratinho? É difícil. Não, e aí também, como ela falou também no começo, né? Não são só os pratinhos do negócio, né? Tem também os pratinhos da vida pessoal. Não é fácil, mas é bem isso, assim. Startup começa com equipe pequena sempre, acho. Tem jeito. Acho né? que sempre. Sim. Eu brinco que no comecinho eu era eu presa, não era empresa, porque só era eu mesmo, porque o fundador, né, ele mora fora do país e também ele não era dessa área de pesquisa. Então era só eu. E aí eu fui aprendendo como fazer um negócio ao mesmo tempo que de manhã eu ia na sala de cultura mexer nas células. Você né? era aquele famoso assim, manda e-mail aqui no meu marketing. Isso. Aí você respondia, peraí que eu vou conversar com a minha contabilidade. Hoje mesmo aconteceu um caso desse. Eu recebi lá um WhatsApp. Eu gostaria de saber com quem eu posso falar na sua empresa sobre importação e exportação. Eu só respondi, eu. Eu mesma. Aí eu falando só um minutinho, vou te passar o contato. Essa pessoa. Troca o telefone. Mas, enfim, é isso. Quer dizer, é difícil equilibrar tudo, mas não tem jeito. Você tem que... Quando você tem a sorte de ter pessoas, né, que estão começando com você para dividir essa carga, como a Lu, a Carol também, é mais fácil. No meu caso, eu tinha esse apoio na parte, vamos dizer, gerencial do negócio, mas também um pouco distante, porque ele não era da área, né, de pesquisa, não era da área de Deep Tech, então não adiantava muito para esse tipo desse nosso negócio. Mas eu comecei tudo sozinha mesmo. Então, assim, eu senti muito isso e ainda sinto. Eu tenho equipe pequena. Mariana, quando você ouvir isso... Enfim, hoje eu tenho a Mariana, né, comigo aqui, já tem mais gente também lá em Israel que nos apoia, mas é duro, mas tem que ser feito, alguém tem que fazer, e você vai lá, tira o jaleco, o avental, dependendo de que estado a pessoa estiver ouvindo, né, ou o avental é o jaleco, mas você tira, depois você sai da sala de cultura, coloca o terninho e vai falar com o investidor. Pega o PowerPoint e vai. Isso, e vai indo. Isso. É isso, né? É isso. É um desafio, mas é necessário no começo, não tem jeito. Acho que cada vez mais a Carol, acho que diferente, que a equipe dela foi bem diversa. A minha não, foram 3 cientistas, assim, né? Então, só que mais ou menos a gente tem habilidades diferentes. Então, eu procuro estar menos na bancada, mas quando é necessário eu vou. Então, essa semana, por semana eu me divido ali os dias. Então, um pouco eu tô à frente da empresa, pagando conta, lendo contrato jurídico, administrativo, e às vezes tem que ir para a bancada para dar um suporte. E eu acho gostoso, eu gosto, eu não sou da pessoa de rotina, então eu me divirto trabalhando, realmente, assim, eu sou feliz trabalhando, gosto de estar cada dia num lugar, de cada dia fazer uma coisa, mas eu acho que em algum momento, quando a empresa começar a crescer de fato, né, exponencialmente, eu vou ter que tomar a decisão e sair da bancada, e não tenho problema nenhum com isso, assim. Só foi a minha raiz, né? É onde a gente gosta, né? A gente eu fui crescendo o time aos poucos. Tem essa questão de startup, você faz tudo, eu lavava os jalecos.
Mas eu acho que o time ele funcionava muito bem, porque até mesmo na academia eu não gostava de fazer experimento sozinha. Porque eu queria que alguém tivesse ali olhando por caso errado, sempre em 3. Então, quando eu estava fazendo mestrado, eu já tinha essa questão de vamos fazer junta. E aí juntava eu, mais 2 pesquisadoras, e nós 3 fazíamos o experimento das 3. E isso aumentava a qualidade, porque era uma fazendo, as outras 2 olhando ali para ver se não tinha coisa errada. Então, eu fui levando isso, e eu sempre fui, até nos trabalhos, eu convidava o pessoal para participar das minhas pesquisas, porque todo mundo ganha nisso. E mesmo sendo uma startup pequena, eu brincava eu falava que nós éramos o corpo. Então, eu não tinha uma pessoa que fazia tudo do começo ao fim. A gente sempre dividia, cada um faz uma parte. E isso você enriquece o sistema, né? É a mesma coisa como funciona o corpo. Então, a gente tem o dedinho mindinho, tem a cabeça, tem o olho, tem a boca. São órgãos, coisas completamente diferentes. Cada um faz aquela função. E quando você trabalha assim, um é totalmente dependente do outro. A cabeça é dependente do dedinho. E todos têm a sua importância. Então, era muito divertido, porque todos participavam do processo, cada um fazendo a sua parte, e literalmente funcionava como um corpo. Uma equipe completamente diversa, completamente diferente. Eram 13 pessoas, a maioria eram mulheres. E por mais que fosse pequena, né? Imagina, 13 pessoas startups, a gente funcionava como se fosse um corpo único, né? Todos... É colaboração. Sim. Exato. Tem jeito. Prometo, até porque é a última pergunta, né? A pergunta mais polêmica também, deixando, eu estou trazendo as provocativas. Gente, Outubro Rosa, né, o outubro em si, então a gente para outubro para falar sobre isso, mas eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Como que vocês enxergam a necessidade de falar sobre questões oncológicas, sobre tratamento, sobre prevenção, sobre outras coisas, não só no mês, né, específico da data, e como que vocês veem também a importância de não falar só do mês das mulheres em março? Vamos juntar as 2 polêmicas numa só. Assim, sendo propositivo. Brincadeira. Como que vocês veem isso? E eu queria que vocês também colocassem isso para que a gente já vai caminhar para a gente fechar. Eu sei que a conversa tá boa, mas temos que bater a hora. Como uma... Ui, desculpa. Não, vai. Mas como uma boa cientista, eu acho que é muito legal a gente falar desse mês com uma publicação que saiu ano passado do Hospital de Barretos, em que o Hospital de Barretos faz um trabalho muito bacana na questão do diagnóstico do câncer de mama. Inclusive, eles têm... são vans, né? Não sei, vans, ônibus, que vai caminhando... A última vez que eu tinha mais de 10. Eles vão caminhando em todo o Brasil. Dentro dessa van tem uma máquina que faz o exame de mama para alcançar as mulheres. Sim. E nessa, eles fizeram um estudo em que... Peraí, só vou te interromper porque eu não posso deixar de falar isso. É um ônibus que é de uma startup... que a CEO também é uma mulher, chama Iseli Reis. Olha. E ela é fantástica. Enfim, pode continuar. É muito legal. Porque também é fundada por uma mulher e é um ônibus que leva exames para todo canto do país. E o câncer de mama, então, ele tem vários tipos, né? Você tem 4 tipos. E o mais agressivo, que a terapia não funciona, é o triplo negativo. Então, quando você pensa... se você pensa no câncer de mama como um todo, é a principal causa, né, que leva à morte mulheres. E quando eles fizeram e tentaram entender que tipo de câncer de mama tinha distribuído em todo o país, em todo o Brasil, eles viram que no norte do país era muito mais comum o triplo negativo. E no sul do país, não. Chegava a ter estados que não tinham o tipo triplo negativo. Por quê? Porque é uma carga genética. Então, eles viram que as mulheres afrodescendentes, elas têm mais chance de ter o tipo triplo negativo, que é o mais agressivo e é o que a terapia hormonal ela não funciona. Né? E aonde está essa mulher afrodescendente? No norte do país, nordeste. E é justamente aquela que não tem acesso à saúde, ao diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é o que leva, né, a real cura do câncer. Né? Então, olha o problema social que a gente tem aí.
né? Então, o Outubro Rosa, eu acho que ele é importante para a gente levantar essa temática, mas é algo que tem que ser discutido no ano inteiro, que ele vai além. Porque, apesar de ser uma doença, que é um tipo de câncer que ele responde à terapia, muitas das mulheres não têm acesso a isso. Ainda mais... então, isso é literalmente você trazer a ciência, a genética, para a realidade de uma doença, câncer, que acaba afetando, infelizmente, as mulheres afrodescendentes de locais que não têm acesso ao diagnóstico precoce. Então, é algo que precisa ser levantado. Porque se fizesse mamografia, né, assim como aqui no Sudeste, por exemplo, a gente tem mais acesso, até mesmo no SUS, né, embora tenha aí a fila do SUS, mas tem pelo menos. Se fizesse, né, o exame, né, preventivo, talvez pegasse num momento que pudesse, não o triplo negativo para hormonioterapia, mas muitos outros, não só o de mama, você, Sim. pegando no começo, você cura. Muitos mesmo. E até é bom falar isso também para o pessoal desmistificar um pouco a palavra câncer. Exato. Sim. Sim. Né? E tem várias iniciativas, já que você falou de uma startup, eu vou falar de outra. Tem a Lixine, é uma startup também idealizada por mulheres, que eles realizaram um diagnóstico por biópsia líquida. Então, eles conseguem identificar o câncer de mama por um exame de sangue. É uma iniciativa super bacana, porque o exame passa a ter um acesso. Então, para você precisar de uma mamografia, você precisa de um equipamento gigantesco. E elas fazem de um exame de sangue. Então, foi aprovado pela Anvisa o exame recente, e eles querem fazer incorporação no SUS. E isso vai aumentar o acesso para que mais mulheres possam, porque esse exame vai ser muito mais barato para o SUS, e aí a gente consegue diagnosticar mais cedo. Exato. Eu também tenho 2 exemplos. Acho que vale, né, a gente ressaltar aqui o trabalho das outras mulheres nesse assunto de câncer de mama. Eu já coloquei aqui a minha temática do câncer de colo de útero, mulheres, então já dei meu recado para que elas vão ao ginecologista. Mas realmente câncer de mama tem a Zio Bioscience. A Zio, ela trabalha mais na pegada de identificar ali, ela começa a fazer ela pega uma biópsia, um pedacinho do tumor, coloca isso em cultura ali, in vitro, em laboratório, e consegue descobrir qual é o melhor tratamento para aquela mulher, para aquele indivíduo, na verdade, né? Ela começou trabalhando com câncer de mama, então a gente está falando de mulheres, para aumentar a chance de sucesso do tratamento da quimioterapia, por exemplo, nessa paciente. Então, é bem legal, faz uma triagem importante e evita, por exemplo, aquelas pacientes que ficam resistentes à quimioterapia, né? Sim. E tem também a UNA também tem uma fundadora mulher, que está desenvolvendo testes baseados em IA para identificar biomarcadores de câncer de mama. Então, a ciência está aí, ela está aí para ajudar todos os pacientes. A Paty falou uma coisa importante, hoje o câncer não é um diagnóstico de morte, assim, longe disso, principalmente se a gente consegue detectar precocemente. Então, o segredo é detectar no começo. Diagnóstico. E aí, puxando aqui o gancho para a mulher tem uma vida super corrida, faz 1000 coisas, a gente administra a casa, filho, marido, escola, trabalho, mas a gente precisa em algum momento sentar e cuidar da gente, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, a gente precisa manter tudo em pé. Então, acho que eu faço um convite aí para vocês, mulheres que estão assistindo, tirem um tempinho de vocês, agora em outubro, façam os exames, mamografia, o exame de toque, né? O que você conseguiu, Papa Nicolau, que você tiver acesso, porque detectando no começo, o câncer, ele é tratável, assim. Então, fica aí. E o Jonathan falou também de março, né? O mês da mulher. Eu acho super legal que a gente tem um mês, né? E que tem o Outubro Rosa e o março, enfim. Mas é legal ter esse chamamento, mas não é legal precisar ter um mês para as pessoas se lembrarem disso. Então, eu gostaria também de deixar esse recado para a população toda, né? E aí também não só com mulheres, né? Mas tem tantos outros problemas, né? Sociais aí, por exemplo, com trans. O Brasil é um país que mais mata trans no mundo. E para a gente pensar, né? Como sociedade, no ano inteiro, né? De equidade, de gênero, enfim, de acolhimento às diferenças. Gente, obrigado. Esse aqui vai ser o episódio que eu vou mostrar pra minha mãe. Ela vai ficar até orgulhosa. Fala, mãe, olha só com quem estava conversando. Com quem estava conversando comigo, na verdade. Muito obrigado, Kaide. Muito obrigado. Patrícia, Luana, vocês são incríveis. Kaide,
conhecia de vista, mas nunca tive a oportunidade de sentar. Vocês, um prazer conhecer vocês. Prazer foi nosso. Também entrar na rede. Está ao lado do Guido aqui, essa referência em podcast, essa referência em comunicação. E, gente, muito obrigado. O episódio eu já acho que é sucesso, tá? Com vocês. E até a próxima. Guido, como que a gente encerra aí? Quero agradecer a vocês 4 também, vocês 3 principalmente, né? Pelo serviço que vocês fazem. Muito obrigado. E esse aqui não foi o último, não. A gente vai fazer em outros podcasts, porque esse assunto não morre aqui. Esse assunto ele é extremamente necessário. Ele é muito mais necessário do que ensino financeiro, por exemplo, né? Porque trata de ser humano. E o que vocês fazem é complicado porque o produto final, não o produto final, o objetivo final é o ser humano. Né? Então é muito complicado. E é ser humano que está decidindo sobre ser humano. Então é muito complicado. É diferente de vender produto. É diferente de vender um iPhone. É diferente de tudo. Muito obrigado. Nós, né, que agradecemos, eu acho que eu falo em nome de nós 3, a oportunidade. É muito, muito bacana o projeto de vocês, de darem esse espaço para as Deep Techs poderem falar sobre Deep Tech. A gente precisa também educar, né, o país e não só a população, né, mas também em todas as esferas, né, governo, investidores, sobre o que é o negócio de Deep Tech, quais são as diferenças entre uma das soluções que a gente desenvolve para um software, por exemplo, enfim, para que as pessoas também, investidores, governos, saibam como lidar, né, com esse tipo de negócio que também tem potencial, não só de salvar vidas e curar vidas, mas de colocar o Brasil, o país, numa outra escala, né? De inovação comparável a qualquer outro lugar do mundo. Porque pessoas que conseguem fazer as coisas aqui temos. Sim, tem de monte. E você que está vendo a gente aqui, eu agradeço a sua audiência aqui no podcast Vida Moderna, nos estúdios Vida Moderna e agora também na DSP TV, toda sexta-feira, 12:00. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau.